todas. Uma alegria poder estar com vocês nessa manhã e trabalhar sobre o dom da fidelidade. Esse é um compromisso muito exigente para todos nós, né? Pensarmos na fidelidade, que sobretudo está muito ligado à nossa coerência de vida com o nosso chamado pessoal, a nossa vocação. Muito importante que nós tenhamos em mente que a nossa vocação não é um chamado para fazer alguma coisa, nem mesmo um chamado de um compromisso específico. A nossa primeira vocação temos que ter sempre cientes de que a nossa primeira vocação, o nosso primeiro chamado é a própria pessoa de Jesus. Unirmos-nos a Jesus. Esse é o nosso primeiro chamado, a nossa primeira vocação. O resto é consequência disso, né? O nosso fazer, aquilo que fazemos, o chamado específico, a vocação específica de cada uma dentro da comunidade, né? Tudo isso é consequência do primeiro chamado, que é a união com Cristo. Nós somos chamados a sermos pessoas de Cristo. O batismo nos une a Cristo. Então, esse é o nosso primeiro e principal chamado, né? E é por isso que depois temos que zelar muito na perseverança, que é este permanecer também no Senhor, porque senão a fidelidade não acontece. Então, já que esta é a nossa vocação primeira, é permanecer em Jesus, sermos unidos a Jesus, vamos pedir a Ele, né, que por meio do Seu Espírito Santo, que é para nós o Paráclito, o advogado, defensor, aquele que nos ensina, aquele que nos recorda, mas também aquele que nos convence de pecado, como diz João, no capítulo 19, pedir a Jesus que envie sobre nós, que nos confirme sempre no amor, através do Seu Espírito Santo. Rezemos juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de amor, de mansidão e de misericórdia, nós os pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda sempre a graça do Teu Espírito Santo, sobretudo nos concedendo neste momento o dom da sabedoria, do entendimento. Concedei-nos, Senhor, a graça do discernimento. Dai-nos também o espírito de fortaleza, de coragem, de ciência, de temor e de piedade. Ajudai-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que nós saibamos sempre escutar a Tua vontade a nosso respeito, e concedei-nos a força desse mesmo Espírito, para que nós saibamos realizá-la em nossa vida. Vos pedimos tudo isso por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que ela possa estar junto de nós neste momento de formação, rezar por nós e conosco, e que ela possa ser sempre a nossa inspiração de escuta, também de preservação desta palavra dentro do nosso ser e, sobretudo, também de serviço, de amor aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãs, dentro daquilo que me foi pedido para trabalhar com vocês sobre o aspecto da fidelidade na vida consagrada e neste período tão importante para vocês que estão se preparando para um capítulo, né, onde tantas decisões que definem
o futuro de uma congregação, de uma ordem, né? É um momento em que nós devemos clamar, sobretudo, o Espírito Santo sempre, não só em comunidade. Eu sei que neste tempo muitas vezes a comunidade faz seus retiros, suas orações comunitárias em preparação, né, ao capítulo, mas nós devemos também sempre individualmente suplicar a ação, a graça desse mesmo Espírito, porque, claro, isso implica cada uma de vocês, né? Embora não vão participar todas diretamente no capítulo, mas indiretamente toca, claro, a vida de cada uma. Então é por isso tão importante também que na oração pessoal de vocês, vocês invoquem sempre o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser sempre invocado às de manhã. Logo quando nós acordamos, é importante invocar o Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria e dê sabedoria a todos aqueles que nos conduzem. O projeto do capítulo de vocês, pelo que eu estava lendo nas cartas da Madre Superiora, envolve vários aspectos da vida e, sobretudo, vocês têm aqui uma questão importante que é o Evangelho do Bom Samaritano. Este evangelho é um evangelho muito rico, está dentro das exigências hoje atuais da igreja, né, que precisa se comprometer, que precisa ir ao encontro, sobretudo, daqueles mais necessitados, uma igreja que precisa se abrir cada vez mais ao mundo, né, que precisa, sobretudo, curar as enfermidades do mundo. Contudo, nós estamos vendo nesta situação de pandemia, como também foi elencado aí no documento, há uma preocupação, claro, com todos, com o povo que sofre, né? Mas eu vejo que também aqui corremos um grande risco, um grande perigo, porque nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes na ânsia de fazer, na ânsia de ajudar, na ânsia, né, de curar, corremos o risco, às vezes, de nos perdermos se nós não tivermos uma noção, uma consciência profunda do nosso ser, de quem nós somos. É o que tem acontecido muito hoje na igreja, uma perca, digamos assim, no ativismo. Muitos se perdem no ativismo. E eu quero começar agora dando um exemplo bem prático desse risco e desse perigo, porque está muito dentro do contexto que nós estamos vivenciando agora na pandemia. Então vou dar um exemplo sobre uma notícia que eu recebi ontem, para nós termos uma ideia do que se passa, porque isso também afeta a nós diretamente na igreja. Ontem estava conversando com uma das minhas irmãs, que é secretária de um médico. Lá na minha cidade, no interior de São Paulo, tem mais ou menos uns 200 mil habitantes, e na minha cidade tem um hospital regional que está abarrotado, 100% da UTI ocupada, morrendo 2 pessoas por dia, 3 pessoas por dia. Na semana passada chegou a morrer 8 pessoas num dia. Enfim, todas as cidades menores em torno desta cidade estão também com as UTIs lotadas. Ou seja, se as pessoas das cidades pequenas forem correr para um hospital maior regional, vão ficar nos corredores. Não tem mais o que se fazer. A situação é caótica. Por que eu estou dizendo isso? Porque este médico que é patrão da minha irmã, ele tinha antes de ontem um plantão das 7 às 7 da manhã. E ele teve que duplicar o plantão dele, porque o médico que ia assumir o plantão após ele teve um surto dentro do hospital, não aguentou a situação e foi embora para casa, abandonou o trabalho. E ele teve que duplicar o plantão dele. E ele dizia: a situação dentro do hospital é caótica. E, claro, esse amigo dele não teve estrutura psicológica, humana, para aguentar esta situação. Mas esse é um contexto que, na verdade, nos toca a todos. Eu fico imaginando, por exemplo, nessa situação caótica que nós estamos vivendo, o quanto isso vai exigir de nós
enquanto igreja, quanto bons samaritanos que devemos ser, no pós-pandemia. Quantas doenças mentais, quantas pessoas já adoecidas mentalmente, quantas pessoas no sofrimento, na dor, no trauma da morte, da perda dos seus entes queridos. Isto vai exigir de um bom samaritano estar muito bem preparado para ajudar essas pessoas. E uma força que precisa ser sobre-humana, a força sobrenatural, a força espiritual. Porque humanamente não podemos dar conta. O que acontece com o médico que foi treinado, formado, para estar em situações tão difíceis como essa e não dar conta de uma situação como essa, humanamente falando. É só por uma força sobrenatural que vem do Espírito, sobre uma realidade espiritual, é que nós podemos dar conta do nosso compromisso. Assim também que se nós não nos cuidarmos, se nós não cuidarmos primeiramente do nosso ser, se nós não estivermos fortalecidos na nossa vocação, no nosso primeiro chamado, que, como eu lhes dizia, estar unidos a Cristo, nós também não vamos dar conta do nosso ministério. E é por isso que o Senhor já nos diz, no Evangelho de São João, que eu quero ler agora para vocês, porque a palavra de Deus deve sempre nos orientar no nosso caminho. E nós devemos, claro, nos inspirar sempre na palavra. Em João, capítulo 15, é um evangelho bastante conhecido, mas às vezes eu penso que pouco meditado e aprofundado entre muitos hoje na igreja. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Vejam, esta palavra é extremamente rica e, sobretudo, quando a gente vai ler um evangelho e meditar o evangelho, nós devemos sempre prestar atenção, primeiramente, aos verbos. E o verbo que se repete muito, num pequeno trecho aí, de praticamente 8 versículos, 10 versículos, é permanecer. Quantas vezes Jesus insiste sobre este verbo, sobre o sentido da permanência e permanência nele. Permanência nele. Sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. A gente pode se perguntar o que significa esse nada. Porque às vezes a gente insiste de que ainda alguma coisinha talvez eu possa fazer por mim mesmo. Alguma coisinha talvez eu consiga fazer pela formação. Porque eu tenho uma formação. Porque eu tenho um estudo. Porque eu tenho uma capacidade.
Sem mim, nada. Nada é nada. Santa Teresa de Jesus, a fundadora da minha ordem, vai dizer: sem Deus somos incapazes de um bom pensamento sequer. Você pensou algo de bom hoje? Já foi por Deus. Realizou algo hoje? Já foi em Deus. Sem Ele, nada podemos. E é por isso que hoje nós temos que insistir muito nesta questão da permanência. Fazer algo em prol do outro, ser bom samaritano para o outro, sem querer permanecer no Senhor, é absurdo. É por isso que a realidade contemplativa, ativa, são inseparáveis. Não se põe peso aqui entre as duas realidades. Elas estão extremamente, intimamente unidas. Santa Teresa de Jesus vai dizer: Marta e Maria são irmãs. Irmãs têm que andar juntas. Portanto, oração e ação têm que andar juntas, porque são irmãs. Elas são inseparáveis. Vocês são irmãs. Ou vocês aprendem a andar juntas, porque se vocês se dividem, vocês vão se destruir umas às outras. São Paulo apóstolo vai dizer: se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não acabar por vos destruirdes. Então, irmãs têm que andar sempre juntas. Marta e Maria têm que caminhar juntas. Já não pode haver mais essa discussão se a contemplação é mais importante, se a ação é mais importante, qual que tem mais peso. São duas irmãs e devem caminhar juntas. E uma não pode prescindir da outra. Numa comunidade, uma irmã não pode prescindir da outra, justamente porque é uma comunidade. Eu não posso pensar que eu possa fazer alguma coisa sem a outra. Eu preciso da outra. Então, também assim na nossa vida, a ação e contemplação devem andar juntas. E quando a ação não vem acompanhada da contemplação, a tendência é isso: cansaço, desânimo, porque eu vou começando a fazer e daqui a pouco perdi o sentido do meu fazer. É justamente o que acontece com Marta. Marta se envolve tanto no serviço, ela se envolve tanto no fazer, que de repente ela se esqueceu até por quem ela estava fazendo, para quem ela estava fazendo. Ela chega e vai cobrar: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã esteja aí, enquanto eu estou lá nos afazeres? Veja, ela estava servindo Jesus, e ela vai lá intimar Jesus. Então, é o que acontece muitas vezes no aspecto da nossa vida. De repente eu estou fazendo, e por que mesmo eu estou fazendo? Para quem mesmo eu estava fazendo? Então, isso deve ser levado muito em consideração quando a gente pensa que às vezes a vida contemplativa não tem valor. Não é mais importante do que a ação. Agora o mais importante é ir para a ação, o mais importante é fazer. Não existe isso de mais importante. Fazer sem ele, o próprio Evangelho, se a gente lê o Evangelho genuinamente, porque a gente pode carregar o Evangelho de hipotecas. Aliás, o Evangelho hoje está todo hipotecado. Filosofia, teologia, sociologia, o Evangelho está todo hipotecado. Você justifica a palavra com uma facilidade e daqui a pouco, às vezes, a gente está se perguntando: o que é que sobrou do Evangelho genuíno? O que ficou do Evangelho genuíno? Quase nada. Então, se nós levamos a sério o Evangelho, veja: sem mim nada podeis fazer.
Então, como que eu vou continuar numa ação? Mesmo em nome de Jesus, ainda que eu diga que estou fazendo em nome de Jesus, se eu não estou permanecendo unido a Ele, se eu não sou como um ramo que permanece na videira. E o ramo que não permanece na videira seca. E não é o que acontece muito hoje, muitas vezes. Quantas pessoas vão secando? De repente estão fazendo por dinheiro, outros estão fazendo por mera obrigação, e outros já estão deixando de fazer, porque no fundo, perderam o sentido pelo qual se está fazendo. Por quem eu estou fazendo? Então é preciso que nós compreendamos esta situação de que hoje estamos vivendo, porque vocês estão para tomar uma decisão muito importante a nível capitular, que é o futuro da congregação, o futuro da formação e o futuro de vocês mesmas. E por isso eu gostaria aqui de agora trabalhar um pouquinho com vocês o sentido da parábola do bom samaritano, que é o que está estruturado aí, mas dentro dela uma pergunta fundamental que não pode deixar de ser feita, porque senão nós podemos manipular a parábola simplesmente para justificar ações. E isso é uma pobreza, porque isso seria empobrecer demais a palavra. Então, vamos compreender a parábola na sua profundidade. Antes de tudo, é importante que a gente tenha muito claro uma coisa. A parábola do samaritano, ela está inserida dentro do Evangelho de São Lucas. E São Lucas é aquele que apresenta o Cristo orante. Cada evangelista tem uma característica. Mateus tem uma preocupação eclesiológica. Marcos tem uma preocupação com o discípulo, aquele que começa o seu caminho com Jesus. João tem uma preocupação com aqueles que estão mais adiantados na fé. Veja que o Evangelho, para aqueles que estão mais adiantados na fé, insiste muito sobre a permanência, sobre o estar com Jesus. Serve para nós, já evangelizados, que já tivemos o nosso encontro pessoal. É preciso permanecer unido a Ele. E Lucas nos apresenta um Cristo orante. E é dentro do contexto de um Cristo orante que também se apresenta a ação, a missão. Ou seja, missão sem oração não dá certo, fracassa. Por isso, vamos meditar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Não podemos ler a palavra porque vocês já a conhecem bem. A palavra sobre o bom samaritano deve orientar vocês durante este tempo de preparação ao vosso capítulo. Ela introduz no centro da mensagem evangélica o amor a Deus e o amor ao próximo. Duas coisas que também não se separam. Mas quem é o meu próximo? Pergunta o interlocutor de Jesus. E o Senhor responde invertendo a pergunta, mostrando através da narração do bom samaritano que cada um de nós deve fazer-se próximo de cada pessoa que encontra. Vai e também tu faz do mesmo modo. Amar, diz Jesus, é comportar-se como o bom samaritano. Agora, lembrem-se, Jesus inverteu a questão. É de quem eu me faço próximo. Às vezes tem muitas pessoas que querem se fazer próximo de quem está lá na rua. Dentro da comunidade religiosa, isso é um grande engano. Porque como eu posso me comprometer com o outro lá da rua se não sou capaz de me comprometer com aquele que está dentro da minha própria casa?
Há algum problema aí, alguma coisa falsa aí. Talvez uma fuga, uma válvula de escape, porque aquele que eu me faço próximo, o primeiro necessitado é aquele que está ao meu lado. É aquele de quem eu me faço próximo. E às vezes a preocupação é justamente essa. Não, eu tenho que fazer lá, eu tenho que ir lá, tenho que ajudar lá. Mas às vezes aquele que está ali dentro, né? Às vezes está toda uma comunidade na rua. Todo mundo na rua fazendo. E a comunidade morrendo. Por dentro a comunidade morrendo, ninguém se deu conta. Todo mundo se perdeu na rua. E a comunidade morreu porque não reza mais junto. Porque não tem vida fraterna. Porque vai para fora, se compromete com os outros. E depois vive num compromisso com os outros. Começa a se encher de problemas e dificuldades, mas dentro da própria comunidade não tem partilha. Não divide com as suas próprias irmãs os seus cansaços, as suas desilusões, seus desânimos. E então, de repente, quando você vê, o problema está ali. Porque a preocupação, às vezes, fora. Então, veja, como é que nós vamos ao outro, se eu não me mantenho na videira? Nós podemos aqui pegar a videira e dizer, a videira de vocês é a congregação. Vai se desligar para você ver, você vai secar. Se não tiver unidas em comunidade, se uma não for força uma para a outra, nós não damos conta. Nós precisamos uns dos outros, porque assim escolhemos viver em comunidade. E é a comunidade que nos envia em missão. Não podemos esquecer também desse elemento tão fundamental. Então, querer viver uma missão fora daquilo que a comunidade está vivendo também é loucura. É matar-se vocacionalmente. Bento XVI nos lembra, contudo, que o bom samaritano, por excelência, é precisamente ele, o Jesus. Ele é o bom samaritano por excelência. Embora fosse Deus, não hesitou humilhar-se a ponto de fazer-se homem e dar a vida por nós. O amor é, portanto, o coração da vida cristã. Com efeito, somente o amor suscitado pelo Espírito Santo nos torna testemunhas de Cristo. Por isso é tão necessário pedir o auxílio da graça, sem o qual não se pode amar. Se só o Espírito Santo me ajuda a amar, me ensina a amar, como posso eu querer ser bom samaritano, ou seja, amar os meus irmãos, se não quero ter vida de oração, se não quero clamar o auxílio da graça e do Espírito? Olha, eu vou sucumbir. Humanamente eu vou sucumbir. E eu quero entrar aqui num aspecto muito importante. Agora vou ao Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é o Evangelho do discipulado, aqueles que estão no início da caminhada. Por isso que Marcos é um Evangelho muito sucinto, porque ele escreve o Evangelho mais próximo dos acontecimentos, da realidade, então ele não tem necessidade de ficar dando muita explicação. Todo mundo viu o que aconteceu naquele tempo. Mas como é que Marcos mostra o Mestre? Porque o Evangelho de São Marcos é um convite a entrarmos na escola de Jesus. Quem quer ser discípulo deve entrar na escola de Jesus. E o discípulo tem que ter disciplina. Uma palavra que hoje em dia quase não se escuta por aí. Disciplina. Discípulo, disciplina. A vida sem disciplina está desordenada. Nós somos, às vezes, como um carro desgovernado quando não temos disciplina. E carro desgovernado termina sempre em desastre. Então, como é que Marcos mostra o Mestre? Veja, ele mostra o Mestre sempre isso. Depois você pode pegar o Evangelho de Marcos todinho. Marcos mostra um Jesus que sobe a montanha, desce. Sobe a montanha, desce. Sobe a montanha, desce. Vamos para um lugar à parte, volta para servir. Vamos sozinhos descansar, volta para servir.
É este o movimento que o Mestre faz ensinando os seus discípulos. Aliás, o Mestre, quando chama os seus discípulos, lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, quando ele chama os seus discípulos, ele antes vai rezar. Ele sobe a montanha, passa a noite em oração, desce e começa a nomear os 12. Já começa aí. A escolha é feita através da oração. E depois o tempo todo ele vai ensinando. Cura, liberta, expulsa demônios. E daqui a pouco eles, olha, venham comigo para um lugar à parte, vamos descansar um pouco. E se retira para o outro lado do mar. Volta, serve, multiplica pão. Venham comigo, vamos para o outro lado. Passa a noite em oração. Veja o equilíbrio que o Mestre está ensinando o discípulo a viver em equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. Então também nós precisamos aprender a ter este equilíbrio. Sermos disciplinados. Queremos e devemos, como consagrados, gastar a nossa vida por Cristo. Agora, gastar a vida por Cristo sem Cristo é um grande erro. Para gastar a minha vida por Cristo, eu preciso estar unido a Ele. Segundo o cardeal Cantalamessa, numa das suas homilias, que vocês podem encontrar no livro O Verbo se fez carne, na página 676, uma das primeiras interpretações dos padres da Igreja diz assim: o homem que descia para Jerusalém é Adão. Essa é a leitura dos padres da Igreja, a primeira interpretação da Sagrada Escritura. O homem que descia é Adão, ou seja, todos nós. Jerusalém é o paraíso e Jericó o mundo. Os ladrões são os poderes inimigos. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas. O samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência. O jumento é o corpo de Cristo, aquele que toma sobre si os pesos do mundo. E a hospedaria que acolhe a todos os que querem entrar é a igreja. Os 2 denários são o pai e o filho. O dono da hospedagem é o pastor da igreja, a quem é confiada a cura. O fato de que o samaritano promete voltar lembra a segunda vinda do Salvador. Esta meditação do Evangelho é feita segundo Orígenes, numa das suas homilias. Primeiros séculos da igreja. Veja que riqueza de interpretação da Sagrada Escritura. É por isso que a gente não pode pegar o texto simplesmente e colocar, jogar na nossa vida prática. Agora vamos justificar a nossa ação, porque nós precisamos fazer alguma coisa. É muito mais profunda a palavra de Deus. É muito mais intensa. No fundo, envolve cada um de nós. Nós somos este Adão. Nós temos que nos entender que nós somos os primeiros que estamos caídos na beira da estrada. Nós somos os primeiros que estamos feridos, machucados, precisando de cura, precisando de atendimento. E se eu não permito que Deus me cure, se eu não permito que esse Deus me coloque sobre ele, me leve para uma hospedaria, trate das minhas feridas. Como é que eu vou querer tratar das feridas dos outros? Como eu,
que estou doente, posso ajudar um outro doente? Não é assim a sabedoria da igreja neste tempo da quaresma? Quem está cuidando de um doente não vai jejuar, porque se jejuar e ficar doente, nós vamos ter 2 doentes. Entende? Agora você já quer cuidar de um mundo totalmente adoecido se você não cuidou nem das suas próprias feridas, você não trata nem das suas próprias feridas. E aí a gente tem, às vezes, um mundo todo adoecido. Então precisamos escolher esta palavra, né? Como é que eu vou enviar alguém a um outro para cuidar do outro, tratar as feridas do outro, quando esta própria pessoa está enferma, precisando de auxílio, de ajuda? Sem contar que nós devemos levar as pessoas a Jesus. Como é que você leva uma outra pessoa a Jesus se você mesmo não tem comunhão com Jesus, não busca estar com Ele? É como eu, como padre. Veja, eu posso me envolver na pastoral de uma tal forma que eu não tenha mais vida de oração. Eu posso. Eu tenho condições de inventar 1000 desculpas para a minha comunidade. Não, porque eu tenho que atender confissão. Não, porque eu tenho que ajudar e levar uma unção ali. E depois eu tenho que cuidar da administração da igreja. E quando eu vejo, já não estou rezando mais. Aí eu não medito o evangelho. Não tenho tempo para sentar na capela, abrir o evangelho e meditar. Não preparo a minha homilia, porque enfim eu tenho muito o que fazer. Agora, que espécie de homilia eu vou fazer num domingo? Se a semana toda eu passei numa fazeção sem fim, entende? E depois como é que eu vou curar as pessoas que vêm a mim? Se eu estou totalmente adoecido, cansado. Eu preciso primeiro sentar aos pés do Mestre, para depois dizer para as pessoas não o que eu quero, mas o que o Mestre me manda dizer. Eu preciso escutar esse Mestre. Preciso, como João, reclinar a minha cabeça no ombro desse Mestre. Porque é em nome dele que eu vou anunciar. Não é uma palavra minha que eu vou levar. Então, como é que você representa alguém? Como é que você vai ser embaixador de alguém? Você não ouve esse alguém? Entende porque é tão importante permanecer junto do Senhor? Porque é tão importante os momentos de oração, de contemplação, de meditação? Porque nós não estamos a serviço de nós mesmos, mas nós estamos a serviço de um outro. Então precisamos nos colocar à escuta deste outro. Concentrando-se mais sobre a figura central do samaritano. Outro autor antigo diz: quem poderia ser este próximo, senão o próprio Salvador? Quem mais do que ele teve piedade de nós, que estávamos para ser mortos pelos dominadores deste mundo, de trevas e de muitas feridas? Os medos, as paixões, as iras, as dores, os enganos, os prazeres, tudo isso hoje está exacerbado. De todas estas feridas, um único médico é Jesus. É Ele que derrama sobre as nossas almas feridas o vinho, que é o sangue da videira de Davi. É Ele que doa copiosamente o óleo, que é a piedade do Pai. Esta homilia de Clemente Alexandrino. Esta não é uma leitura forçada ou arbitrária da parábola evangélica. Tampouco é uma leitura alegórica. É o pano de fundo da história da salvação, sem o qual é impossível entender a parábola em todo o seu significado e até acabar por reduzi-la a um simples exemplo prático, que é o que muitas vezes acontece. A parábola serve para justificar a nossa vida prática.
Não, ela tem um significado mais profundo. Eu gosto muito da expressão do Papa Francisco, que nos diz que a igreja deve ser um hospital de campanha. Maravilhosa essa expressão, porque esse é o papel mesmo da igreja, curar. Agora, irmãs, vamos ser sinceros e honestos. De que adianta nos ter um hospital de campanha, se quando mais eu preciso do médico ele sai correndo, porque ele não dá conta? Entendem? Claro que nós precisamos ser um hospital de campanha, mas que tipo de atendimento eu vou prestar aos doentes? Como o SUS? Não tem remédio, não tem fralda para doente, não tem respirador, não tem... Mas que hospital é esse? Então vocês percebem o risco que nós corremos? Então a gente precisa pensar, sim, precisamos ser um hospital, mas que tipo de atendimento eu vou oferecer nesse hospital? Que tipo de médico e de enfermeiro tem esse hospital? De atendentes tem nesse hospital? Estão preparados para oferecer a cura? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Veja a importância, né? Muito bem. Cabe-nos a nós fazermos-nos próximos. Segundo a sua etimologia, aqui são umas reflexões do cardeal Martini, um grande biblista, né? Segundo a sua etimologia, o termo próximos, próximo, é um superlativo da palavra prope, que significa perto. Próximo significa, portanto, o mais perto, muito perto ou pertíssimo. Como ensina o vocábulo, esta estreita proximidade pode existir tanto no espaço como no tempo, como no parentesco íntimo entre as pessoas. Trata-se, por isso, de uma palavra importante que designa aquilo que mantém unida uma família, um grupo social e também, em alguns casos, uma nação. Ser próximo. Numa família onde todos se dispersam, a família degenera. Então é preciso estar próximo. É preciso cuidarmos uns dos outros. É preciso curar as feridas umas das outras, daquelas que estão mais perto, mais próximas. Quando a comunidade está fortalecida, ela pode sair em missão. Uma comunidade forte vai ser uma missão forte. Se uma comunidade enfraquecida, será uma missão fraca. Então, permanecermos juntos, nos fortalecemos para juntos podermos sair em missão. Há uma mudança ou alargamento do significado de uma palavra por obra de Jesus, ou seja, somos testemunhas de uma inversão semântica, que depois se tornará um dado adquirido nos séculos seguintes, pelo menos do ponto de vista do vocabulário. Embora as nossas culturas e civilizações ainda não a tenham assumido em plenitude, ou antes quase tenham medo dela. Hoje está todo mundo próximo, pela internet. Então uma família vai para um restaurante comer juntos. A mãe no celular, o pai no celular, os filhos no celular, no videogame. Almoçam, voltam para casa e dizem: foi muito bom hoje estar juntos. Juntos, fisicamente, distantes,
espiritualmente uns dos outros. Entende? Não há proximidade, não houve esse pertíssimo. Então não foi assumida em plenitude. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Tal pergunta deita por terra o sentido objetivo do fato de sermos próximos. Veja, o sentido objetivo, ou seja, aquilo que está fora. Eu preciso ser próximo daquele lá, aquele que eu estou vendo, sofrendo, não? Mas Jesus o substitui com o sentido subjetivo de nos tornarmos próximos. A pergunta não é mais quem é o meu próximo, mas de quem eu me faço próximo. De nos fazermos próximos. Jesus não diz quem é o meu próximo, mas evoca a possibilidade de nos tornarmos próximos, mesmo de quem parece afastado, sob muitos aspectos. Então, às vezes, pode ser que nós temos dentro da nossa própria comunidade uma irmã que está afastada. Dentro da própria comunidade. Come comigo na mesa, mas está totalmente afastada. Longe da comunidade. É como estar na mesa, como eu dizia, juntos, fisicamente. Mas quem conhece essa irmã? Quem sabe os anseios que essa irmã está carregando dentro dela? Quem questiona essa irmã porque há muito tempo já às vezes não vai numa capela, que não comparece nos seus compromissos com a adoração eucarística, porque às vezes está lá como Marta, na cozinha, na secretaria da escola, na lavanderia. Ela está lá, está fazendo alguma coisa. Entende? Quem se preocupa? Ou seja, passamos de uma concepção passiva e estática do próximo para uma concepção ativa, capaz de mudar as relações entre os homens. Cabe-nos, portanto, a nós fazermos-nos próximos também de quem está afastado. Às vezes com simples pergunta. Simples pergunta. O interesse pelo outro é relação. Agora vejam, relacionar-se. A oração é relacionamento. Assim nos ensina o Catecismo da Igreja. Assim nos ensinam os santos nas suas definições de oração. Oração é relacionamento com um outro, com O maiúsculo, que me ensina a me relacionar com os outros com O minúsculo. Não vou me relacionar bem com os meus irmãos se eu não sei me relacionar bem com Deus primeiramente. Se eu não procuro me conhecer, me aprofundar sobre quem eu sou, à luz de Deus, porque é Cristo, homem, que me revela quem eu sou. Se eu não aprofundo o meu ser nele, depois não vou saber conhecer o outro. Então é preciso aprender a me relacionar com Deus para poder conhecer o outro. Quando eu entendo quem eu sou, quanto ser de dignidade, quanto templo de Deus, aí eu começo a olhar para o outro também de um modo diferente. O outro deixa de ser aquele que simplesmente me chateia, é meu inimigo, pensa diferente de mim, faz as coisas diferente de mim. Não, ele é um outro digno tanto quanto eu sou digno. Ele é um outro necessitado de misericórdia, tanto quanto eu sou necessitado de misericórdia. Entendem? Quando eu perco a minha relação com Deus, minha relação íntima com Deus, automaticamente eu também vou me perdendo na minha relação com os meus irmãos.
Aqui não são apresentadas motivações, nem religiosas, nem laicas. É apenas descrito um comportamento que é considerado justo. Com efeito, a página evangélica termina com a exortação de Jesus: vai e faze tu também o mesmo. Mas uma pergunta se levanta agora: como amar como Jesus? Como o samaritano? Como amar como Jesus? Como amar como o bom samaritano? Como eu posso amar? Porque esse é o pedido de Jesus. Vai e faz o mesmo, ou seja, ama como eu amei. Ama o diferente, ama o distante, ama aquele que está bem próximo, mas como amar? Também o cardeal Cantalamessa nos diz que para amar como Jesus exige que nós amamos, é preciso dispor-se a gastar, até mexer no bolso, economicamente falando. Ou melhor ainda, a gastar-se. Porque o bom samaritano, ele não se contentou simplesmente em deixar moedas, mas ele mesmo foi lá, atou azeite nas feridas, carregou, colocou em cima do jumento. Ele se deu, ele também se gastou. Assim fizeram muitos santos que na história da igreja encarnaram a parábola do bom samaritano. Homens e mulheres que fundam ordens religiosas para resgatar escravos, atender doentes, amparar órfãos, curar leprosos, assistir moribundos. Vocês conhecem algum santo assim, irmãs? Algum em especial? Um tal de Filippo Smaldone, por exemplo? A palavra de Jesus, não obstante a debilidade humana e a incoerência dos discípulos, não caiu de verdade no vazio ou no caminho, ou 100% ou menos, produziu sempre fruto. Produziu porque estes homens e estas mulheres heróicos não tinham diante de si somente a parábola do bom samaritano. Olha que interessante. Produziu fruto, esses homens e essas mulheres deram frutos, não porque eles tinham somente diante de si a parábola do bom samaritano. Olha, é preciso fazer, é preciso curar, é preciso cuidar dos enfermos, é preciso educar as crianças. Mas, sobretudo, porque tinham Jesus, o seu amor, os seus exemplos, as suas promessas, os seus sacramentos e, sobretudo, o seu Espírito. Se eu tenho diante de mim só a parábola do bom samaritano, vai acontecer que eu vou lá, eu vou fazer, mas vai chegar um momento em que o cansaço vai se abater. E depois também, às vezes, o fracasso, viu? Porque faz parte da vida o fracasso. Faz parte. Porque somos seres humanos, contingentes, finitos, porque não somos deuses, porque não somos anjos, e porque sem Ele nada podemos fazer, humanamente podemos fracassar. E os santos só não se cansaram justamente porque eles tinham sempre diante dos olhos quem? Jesus, o amor de Jesus, os exemplos de Jesus, que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Agora veja, quem está distante de Jesus e da meditação do Evangelho, às vezes cai e não quer mais levantar. E a santidade é justamente isso, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Agora às vezes eu caio
e não tenho força mais para me levantar. Claro, eu estou distante do Evangelho e da meditação, eu esqueci que o Senhor me ensina que eu posso levantar, que Ele me dá força, que Ele me levanta. Distante de Jesus, obviamente, a pessoa não consegue mais. A falta da confiança na própria palavra de Deus. Por que muitas pessoas têm medo de confessar-se? Porque não confiam na palavra de Deus, que diz que Deus é capaz de perdoar você, não importa o pecado que você tenha cometido. Mas está tão distante da palavra de Deus, a desconfiança tomou conta da pessoa e ela não consegue regressar à vida dela, à dignidade humana dela. É preciso se manter sempre fiel, unido à palavra, na confiança da palavra. Porque é ela que me ajuda a retornar, a regressar. Daqui, irmãs, é preciso então nos perguntarmos: o que de fato moveu esses homens e mulheres que se fizeram bons samaritanos ao longo da história? Com certeza, o encontro com Jesus Cristo. E para nós da América Latina, que ainda, não sei se estamos, espero que estejamos, respirando o documento de Aparecida, que nos diz que é do encontro com alguém que nós devemos partir e começar. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética, filosófica. Eu vou ser cristão, agora eu quero fazer isso, eu quero curar esse. Não é assim que se começa. Mas do encontro com alguém. Quero voltar aqui no Evangelho de Marcos. Quando Jesus chama eles, diz assim que Jesus os chamou para ficar com eles. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se a minha memória não estiver fraca. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 7. Missão dos 12. Assim nos diz a chamada da Bíblia, da tradução da CNBB. Missão dos 12. Ele chamou a si, olha a palavra, olha a riqueza dessa tradução, inclusive a tradução nova da CNBB, o professor que estava à frente dessa tradução, tive a graça de tê-lo como meu professor de Bíblia, é um profundo conhecedor de grego e do hebraico, então eles procuraram traduzir essa nova tradução da CNBB, sendo muito fiel ao original grego. Olha como é que se trata da missão dos 12. Ele chamou a si os 12. Ele não chamou para fazer nada. Ele chama para si. E começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Então, a palavra vai dizer que Jesus, antes de enviar, chama para estar com ele. Chamou a si o que ele quis para estarem com eles e depois estar com ele e depois enviá-los a pregar. Então Jesus chama primeiro para o estar com. Primeiro venham aqui. Fiquem comigo. Vinde, vede, escutem. Depois vocês vão. Entende? Primeiro sejam discípulos, depois apóstolos. Porque depois vocês vão em meu nome, levar a minha palavra, agir como vocês me viram agindo. Então, é muito importante isso. Jesus nos chama primeiro para estar com Ele, aprender dele. Aprendam de mim. Portanto, seria muito difícil amar
torna-se muito difícil ser fiel ao mandamento do amor se não aprendemos primeiro a reclinar a cabeça no peito do Mestre, permanecermos junto dele. Com certeza, o encontro com Jesus Cristo, bom samaritano por excelência. Só quem encontrou Jesus e fez a experiência profunda do seu amor pode amar como ele amou. São João, de fato, nos fala em sua carta que o amor consiste em que ele nos amou por primeiro. Primeira carta de São João, capítulo 4. A bateria está acabando. Vejam, para mim, irmãs, eu dizia que no retiro, para as junioras, e eu considero este versículo da Sagrada Escritura de São João o versículo mais curativo da Bíblia. O amor consiste nisso, em que Deus nos amou por primeiro. Para mim é o versículo mais curativo da Sagrada Escritura. Nós precisamos meditá-lo profundamente. Porque, vejam, nós somos todos carência. Somos todos carentes afetivamente, de amor sobretudo. É carência do amor do pai, da mãe, dos irmãos, todos carência. E a carência reflete muito dentro da vida comunitária. Enquanto eu não entender que Deus me amou antes do meu pai e da minha mãe pensar em se encontrar nessa vida, porque Deus é eterno, Deus não conhece tempo, e Ele me amou com amor eterno, me diz a Sagrada Escritura. Portanto, Deus me amou desde sempre, me amou, sonhou comigo, me desejou, entende? Quando eu conheço esse amor, eu paro de ficar mendigando amor. A namorada vive mendigando o amor do namorado. E às vezes, quando o namorado deixa, ainda toma um bando de coquetel porque quer se matar porque perdeu o namorado. Mas que falta de conhecimento de amor é esse, de experiência de amor? Tem alguém que a ama profundamente desde sempre. Ah, porque meu pai não me amou, porque não fez isso, minha mãe não me amou, porque não me deu isso, porque não me abraçou, porque não me beijou. Ah, minha querida. E hoje estamos nesse nível. Ah, não me ama porque eu não fui curtido na página do Facebook, porque eu coloquei uma foto lá, só 10 curtiram, o outro foi curtido por 500 pessoas. Entende? Mas que falta de experiência de amor é essa? Deus me amou por primeiro. Ah, a minha formadora não me amou, a madre não me amou, porque não me colocou na comunidade que eu não queria, porque me colocou não sei na onde, porque fez isso comigo, porque não sei o que. Mas o que é isso? Vamos a São João. Deus me amou por primeiro. Você já tem um amor que é superior a todo e qualquer amor humano que alguém possa oferecer. Entende? E é com base nesse amor. Só quem experimenta profundamente esse amor, depois vai ser capaz de amar. Os santos entenderam isso. Quando eles descobriram esse amor tremendo de Deus por eles, aí eles foram capazes de amar totalmente os seus irmãos. Porque eles tinham uma reserva de amor infinita. Entende? Capaz de se desgastar, de se entregar totalmente. Porque o que vai justificar, por exemplo, homens que às vezes tinham bens, que tinham tudo para ser realizados humanamente nesta vida, deixar tudo para cuidar de leproso? Só um amor extremamente superior. Entende? Então, Deus nos amou por primeiro. E por isso São João vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Se Deus assim nos amou, devemos também nós amarmos. Ou seja, esse mesmo apóstolo é aquele que no Evangelho nos diz: permaneçam no amor. Permanecer no amor.
Amar como bom samaritano, sem permanecer naquele que é a fonte do amor, é muito difícil. Sejamos honestos, irmãs. Sejam honestas com vocês. Vocês têm reserva de amor suficiente, só humanamente. Vocês têm reservas de amor suficiente para aguentar o tranco desse mundo? Não. Se não for Deus, o que é de nós? Irmãs, tem dia que eu estou para sucumbir. Neste tempo é uma coisa impressionante. Mensagens de tudo quanto é lado. Frei, eu preciso falar com você. Frei, reza por mim. Frei. Eu falo, meu Deus do céu. Outro dia dizia para uma amiga minha que é psicóloga, que fazemos muitos trabalhos juntos, de orientação e acompanhamento espiritual, dividimos muito a nossa missão. E eu dizia para ela outro dia, ajoelhei no meu quarto, estava na casa dos meus pais de férias, e tive que ajoelhar na beira da minha cama e comecei a chorar. E disse, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, me dá o seu Espírito Santo, porque é tanta dor, é tanto sofrimento, e nesse tempo, mais ainda que as pessoas precisam. Entende? E aí, eu vi a minha inutilidade. E perceber que eu não sou essencial, eu não dou conta. Eu não consigo. Sozinho não posso. É uma tentação muito grande, A gente querer dar conta de tudo, responder a tudo. Nós não podemos, temos que assumir a nossa finitude, nossa humanidade, nossa pobreza. E se não é Ele em nós? E é por isso que já há algum tempo, lendo também no livro A Vida em Cristo, do cardeal Raniero Cantalamessa, que é o seu doutorado sobre a Carta aos Romanos, ele dizia, olha, contando a história de alguém dos primeiros séculos também, ele dizia, é preciso aprender a cercar o nosso momento de oração pessoal com uma cerca de arame farpado. Mas se quiserem traduzir para o nosso dia a dia de hoje, se acharem melhor, uma cerca aí elétrica. É bom dar choque para que ninguém entre, ninguém atravesse essa cerca. Entendem? Então, às vezes as pessoas me ligam de Frei, eu preciso falar com você. Mas eu só posso às 5h30. Eu digo, olha minha filha, você vai arrumar um outro horário. Porque 5h30 é o horário das minhas vésperas, depois eu tenho oração mental até 7h. E eu não abro mão desse horário. Porque se eu parar para atender você e não tiver mais tempo para ele, eu não vou ter nada para dizer para você. Eu preciso ter o meu tempo a sós com ele, porque senão eu não tenho nada para te dizer. Arrume um outro horário, porque o horário da minha oração pessoal e comunitária não posso abrir mão. E eu tenho visto padres jovens, padres idosos, de meia idade, sucumbindo na vida vocacional, na missão, porque se perderam no ativismo. Entende? E quantos escândalos nós não vemos hoje? Não são pessoas, irmãs, que não têm vocação. Têm vocação, foram chamados, mas se perderam no caminho. Entraram naquilo que a gente chama de horizontal. Esqueceram do Evangelho de São Marcos, sobe, desce, sobe, desce. Vamos para o Tabor, irmãs.
O Senhor está nos ensinando na Quaresma, vamos para o Tabor. O Senhor também está nos dizendo, vamos para o deserto. Vamos para um lugar de solidão, de silêncio, onde a gente aprende a viver só dele. No deserto a gente não tem que fazer nada, não tem água. Tem que esperar vir a água da rocha. Ele é a rocha. Não tem pão, não tem forno lá, irmã. Tem que esperar chover o maná. E depois do maná, as codornizes. Vai para o deserto. Vai aprender a ser dependente só dele. É esse o sentido. Por isso, o caminho quaresmal está nos ensinando, não? Primeiro o deserto, depois sobe a montanha. Mas não vai ficar só na montanha, vai descer também. Vai descer também. É bom ficar aqui, mas a gente também tem gente esperando lá embaixo. Aí desce, faz o que tem de fazer, daqui a pouco, olha, vamos lá para o outro lado do mar sozinhos, um pouco descansar. Olha que equilíbrio. Quantas pessoas hoje se perdem, né? Na vocação, porque entrou numa espécie de horizontal. Lembremos-nos sempre, nosso caminho é a cruz. E a cruz tem uma haste vertical e horizontal, né? Que estão estreitamente unidas por um centro. Quero terminar essa primeira parte, já me adiantei um pouquinho do horário. Vejam, só para confirmar, o próprio evangelista Lucas, no qual está inserido o Evangelho do Bom Samaritano, que estamos meditando, nos apresenta então um Jesus orante. Portanto, não podemos descurar da dimensão contemplativa, sem a qual tudo degenera no fazer, e esquecendo-se da dimensão do ser, podemos cair num ativismo que acaba em cansaços e perda de sentido da nossa missão. Então, é preciso cuidar do ser, porque é o ser que dá sentido ao fazer. Cuidemos do nosso ser, para não nos perdermos no fazer. Bom, aqui encerro. Na segunda parte vamos tratar só de confirmar esses aspectos no próprio documento, o dom da fidelidade, que vocês também já leram, né? E eu vou pontuar algumas coisas dentro do documento, já bem pontuados mesmo daquilo que vocês já leram, para tentar, claro, reafirmar e de alguma forma confirmar aquilo que a igreja hoje está nos dizendo a respeito de tudo isso que nós acabamos de meditar. Mas o mais importante é isso, porque como vocês têm como centro da meditação de vocês o Evangelho do Bom Samaritano, é muito importante que nós entendamos isso para não justificar simplesmente, como diz o Evangelho, fazendo dele uma alegoria ou simplesmente justificar o nosso ativismo, mas ler o Evangelho em toda a sua profundidade. O Evangelho é um só, né? Nós não podemos separar as coisas, simplesmente ler as coisas de forma desconjunta. A gente precisa encontrar a síntese do Evangelho. Amai-vos como eu vos amei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.